Boa noite, gente. Damos só uns instantinhos para iniciar. A professora Karine, convidada da ESA, entrar também. Já. Acho que enquanto a gente aguarda a entrada da professora Karine, eu vou me apresentar e eu sou Caroline Viseu, eu sou presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Santa Catarina. Enfim, faz esse convite para dividir essa live com a professora Karine, da UFSC, professora de Relações Internacionais na UFSC. E só dando uma prévia, esse assunto a gente já debateu a convite da própria UFSC, em nome do CACHIF, que é o Centro Acadêmico do Curso de Direito. Então, a gente vai estar replicando a discussão, óbvio, com outros temas, outras vertentes para serem abordadas, que é sempre muito importante. Mas é uma grande honra estar aqui hoje falando desse tema que é tão. É, que hoje em dia está sendo, mas é de extrema relevância e importância. A professora Karine acabou de entrar, em breve vai estar conectada. Olá, boa noite, professora. Boa noite, O revê-la. Só prazer é todo meu. Eu já tinha falado antes com a. está entrando, Agora né? entrou, eu acho, agora foi. Ah, ok, ok. É que depois também desse ciclone, a internet ficou tão instável em vários É, lugares. Então, mas o pessoal está chegando aí. Eu estou vendo. Ô, Patrick, tá vendo? Tem que chegando bom. gente aí. Pode ser que imprevistos aconteçam por conta da instabilidade da internet, compreensível, tá para todo mundo, né? Mas, mas enfim, professora, eu já iniciei a live aqui me apresentando. Agora a gente aguarda ansiosa para saber mais da professora. Então, se puder se apresentar para que o pessoal te conheça melhor, seus projetos, o seu trabalho desenvolvido, enfim, acho que é muito importante. A gente está aqui ansioso para te ouvir e eu prestigiar mais uma vez, né? Então, muito bem. Boa noite a todas, a todos, a todes. Um prazer participar dessa live. Mais uma live, tenho feito várias lives ultimamente e cada uma especial ou seja, segunda vez que estamos juntas. A primeira foi aquela live que foi organizada pelo Cachife. Então, queria muito te cumprimentar, sobretudo na qualidade de presidenta da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Queria também agradecer à ESA, OAB, a Escola Superior de Advocacia, pela oportunidade, pelo convite. E para mim é um prazer muito grande estar aqui. Espero que quem esteja nos assistindo, apesar de todos os problemas que a gente tem vivido por aí, por conta da pandemia, mas também quem é de Santa Catarina viveu momentos bastante difíceis nos últimos dias por conta do ciclone. Então, eu espero que todas e todos estejam muito bem. Então, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, eu sou professora dos programas de mestrado e doutorado em Relações Internacionais e também sou coordenadora de um núcleo chamado IRENE, é o Centro de Pesquisas e Práticas Pós-Coloniais e Decoloniais, aplicadas às relações internacionais e ao direito internacional, e fazemos pesquisa, sobretudo, em duas áreas, uma é na área de migração e outra em estudos críticos de raça e branquitude, mas estou direito internacional, fiz pós-doutorado, fiz duas vezes, um
tecnológica. A conexão está conseguindo acompanhar bem ou está cortando? Para mim tá travando um pouco. Eu não sei se é só para mim, se o problema é na minha conexão ou é para na tia. Não sei O pessoal aí está conseguindo. se tá cortando. Como? Talvez seja na minha. Do ciclone, então está um pouco instável, mas eu coloquei nos 4G e vamos ver se dá para a gente seguir assim. Então é isso. Então, eu sou professora de Direito Internacional Público e trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, também com grande inserção internacional, sou professora de alguns. O pessoal está comentando aqui que está travando bastante, né? Mas agora não está Para mim, melhor? uhum. Melhorou, né? Tá. Então, e hoje, então, trabalho com essas áreas, como eu havia comentado antes, e também com vários projetos internacionais desenvolvidos, como professora convidada em universidades nos Estados Unidos, Universidade de Pisa na Itália, Universidade de Moçambique, enfim, universidades em vários lugares do mundo. Legal, professora. É incrível. Mais uma vez, isso é uma honra estar dividindo essa live com a professora. Enfim, só dando uma breve introdução agora do tema que a gente vai abordar. Primeiramente, eu gostaria de passar um recadinho que a coordenação me passou, referente às perguntas. Como os comentários eles ficam rodando todo momento, e pode ser que esqueçam, se alguém tiver uma pergunta, eu peço para que faça ali naquele quadradinho de perguntas, para que daí depois, no final da live, se a gente tiver um tempinho, a gente faz as perguntas para a professora e, enfim, vai dedicar esse momento para isso. E, bom, na verdade, tratar de direito e racismo estrutural é uma coisa que não tem como desvincular uma da outra, né? Porque está estritamente ligado com essa sociedade que hoje a gente entende, que a gente vê, que a gente percebe os efeitos do racismo, que ele é estrutural. A professora vai falar um pouco melhor disso. Então, a gente precisa levar esse debate para todas as instituições, para todos os meios, todos os âmbitos. Como a gente tinha dito anteriormente, a gente já teve a oportunidade de fazer esse debate no Centro de Ciências Jurídicas da UFSC e agora está trazendo para a OAB. E a gente está vendo que está havendo uma propagação desse tema justamente por conta da sua relevância. E é necessário reconhecer o papel da branquitude para que hoje, se a gente discute a existência das estruturas racistas da nossa sociedade, é por conta dos efeitos da branquitude, é por conta das estruturas capitalistas que foram construídas dessas estruturas e, enfim, começando e alimentando cada vez mais o racismo. E a professora Karine hoje vai trazer um pouco mais, complementar um pouco mais sobre os efeitos do racismo estrutural na nossa sociedade. E eu acho, professora, que você pode iniciar esse debate falando para a gente o que é, afinal de contas, o racismo estrutural, como ele se aplica na nossa sociedade, com base nos estudos e no todo o conhecimento da professora. Eu queria entender melhor esse conceito sobre o seu ponto de vista. Então, muito bem, o racismo não é um ato isolado. Então, é por isso que é interessante estudar e compreender o racismo a partir desse conceito de racismo estrutural, porque o racismo estrutural nos traz essa noção de que o racismo não é somente algo que fica ali confinado nas relações intersubjetivas, nas relações entre as pessoas. O racismo é algo que é estruturante e estrutural, ou seja, o racismo é um sistema de opressão, um sistema de silenciamento, um sistema de exclusão. Então, inclusive, é importante, você até já começou a mencionar um pouco a respeito da branquitude, é interessante observar, como diz a Grada Quilomba, que o racismo não é um problema pessoal, o racismo é um problema branco estrutural que as pessoas negras experienciam. Ou seja, não fomos nós que criamos o racismo. Então, por isso que é importante fazer
atividades e abrir esses canais de diálogo com as pessoas brancas, porque elas precisam também entender qual o seu lugar nessa luta antirracista. Então, e esse conceito de racismo estrutural pode nos trazer ferramentas para entender que todas as nossas relações, sejam elas sociais, políticas, econômicas, todas as relações institucionais, elas são atravessadas pela raça. Então, o racismo estrutura essas nossas relações. Isso significa que o racismo não é algo lateral, é algo que é central para, inclusive, entender as opressões, para entender como se concede privilégios a determinado grupo, e o direito, obviamente, é uma ferramenta que vai validar essa estrutura que não é só institucional, ou seja, o racismo não é só institucional, o racismo institucional é uma das caras do racismo, o racismo intersubjetivo, esse de pessoa para pessoa, também é outra cara do racismo, mas desse racismo que é o racismo institucional. Então, eu queria apenas trazer aqui uma questão que é a respeito do histórico, de onde é que vem isso, porque é necessário, para entender o racismo, abandonar o presentismo, ou seja, abandonar essa ideia de presente, do momento presente, porque também estamos atravessados pelo passado, presente e futuro. Então, de onde é que vem isso? Eu quero explicar bem brevemente, para que as pessoas que estejam nos ouvindo possam entender. O racismo tem a sua pedra inicial ali no momento da ocupação colonial. Então, quando chegam aqui os europeus, quando chegam os portugueses, quando chegam aqui os espanhóis, para colonizar, eles começam a criar, a fabricar um sistema de subjetividades, um sistema intrincado de estereótipos. E esses estereótipos, eles são necessários para dominar. Eu vou falar isso muitas vezes hoje. Esse sistema de estereótipo é necessário para dominar. Então, a partir daí é que nascem essas intersubjetividades e as subjetividades, as identidades. Ou seja, essa ideia de que esse outro, que é o outro desconhecido que está aqui, desconhecido para os europeus, esse outro ele é inferior, e esse outro é irracional, esse outro precisa ser colonizado. Então, é necessário observar que esse sistema nasce para escravizar, nasce para dominar, nasce para explorar o trabalho das pessoas. Então, foi necessário, segundo essa lógica, que os europeus criassem essas subjetividades e essas subjetividades fossem coisificadas, porque daí é que eu vou entender como é que o direito vai tratar o ser humano, o africano, como coisa. Isso estava na normativa, então é um elemento que pode ser usado para compra e venda. Então, isso foi importante por quê? Porque assim os europeus conseguiram explorar o trabalho dessas pessoas, conseguiram escravizar essas pessoas e conseguiram também, é importante dizer, justificar para aquela audiência, para os próprios europeus, os que não estavam participando das navegações, justificar a quantidade de verba que foi colocada ali para essas empreitadas, que são chamadas de grandes navegações, mas que, na verdade, é um sistema de ocupação. Então, foi necessário criar essas identidades para dominar esse outro, para colonizar. E isso vai ganhar bastante robustez ali no final do século XIX. Então, no final do século XIX é que nascem as chamadas teses do racismo científico. Então, elas vão validar aquelas ideias lá naquela época da colonização inicial e vão transformar numa ideologia. Então, essas ideias ali de quando os europeus chegaram aqui inicialmente no século XVI, elas vão ganhar robustez, então, no final do século XIX. Por que final do século XIX, início do século XX? Por que final do século XIX, início do século XX, é que os europeus partem para o neocolonialismo, os europeus e também os Estados Unidos. Então, eles querem dominar o continente africano pela segunda vez, e aí, então, eles criam essa ideologia para justificar essa exploração do continente africano. Então, por isso que o Guerreiro Ramos, que é um autor brasileiro, vai dizer o seguinte, que foi criado um sistema de pseudo-justificações para garantir
a expoliação dessa minoria à maioria. Então, o racismo parte dessa ideia de superioridade física, intelectual e moral de um grupo, que é, no caso do grupo dominante, né, que é sobre uma maioria. Então, essa ideia é basilar para entender como esse sistema de hierarquizações vai surgir e como ele vai se perpetuar nas nossas experiências do dia a dia. Então, apesar de terem acabado as dominações coloniais, apesar de ter acabado o sistema de administração colonial, essa ideologia ela continua se reverberando nas nossas vidas. Então, por isso que o conceito de racismo estrutural é importante para entender que foi uma ideia que surgiu no passado, que essa ideia ainda continua vigente, ela continua operando vigente na nossa sociedade. Eu acho que até a gente pode complementar, um contexto que eu gosto muito de trazer do próprio Foucault, que ele vai fazer essa seleção, né? Que esse estereótipo de que a pessoa negra, ela é inferior, ela é a pessoa ruim, ela é a pessoa, enfim, o contexto, né? As pessoas negras, elas são todos os adjetivos negativos são dedicados a essas pessoas em detrimento das pessoas eurocêntricas, né? Porque foi utilidade que essas pessoas, que as pessoas europeias são as pessoas boas, as pessoas bonitas, e aí parte todo esse sistema de hierarquização, né? São as pessoas ditas as corretas, as superiores, e são automaticamente autorizadas a matar, autorizadas enfim, a utilizar da ferramenta do racismo como forma de apenas fomentar essa hierarquização, né? Eu acho bem... São várias estruturas, vários elementos que colocam sempre a figura da pessoa negra como inferior, né? Exatamente. E o Foucault é fundamental para entender como é que acontece esse processo de controle dos corpos, controle desses corpos negros, para que essas populações elas não chegassem a esse lugar de poder. Então, estamos falando aqui do racismo estrutural enquanto relação de poder. É uma relação de poder e relação de dominação, obviamente. Então, temos que enfatizar que as instituições elas operam para que esse controle desses corpos seja algo aceito e naturalizado na sociedade. Então, e aí é importante eu dizer para as pessoas que estão nos assistindo que a questão ali é de subalternização, de hierarquização da diferença, porque todos nós somos diferentes, as pessoas brancas, as pessoas indígenas, todos nós somos diferentes por vários recortes, não somente por raça, mas o problema não é a diferença, o problema é a hierarquização da diferença, o problema é quando você coloca o branco como normatividade, como aquele padrão estético, como aquele padrão intelectual, como aquele padrão normal, e os outros são os específicos e que esses outros precisam atingir esse padrão, que é o padrão que foi criado pela ideologia eurocêntrica racista. Professora, eu acho que a gente seguindo nessa linha de racismo estrutural, eu queria saber um pouco mais da professora qual é essa relação do direito com o racismo estrutural, sob o seu ponto de vista, conforme a gente já vem conversando agora nesse... Pois antes de falar sobre essa relação, especialmente, eu queria, aqui eu sei que é um público que a maioria é de pessoas da área do direito, então é importante observar o seguinte, que o direito é ambivalente, então você tanto pode usar o direito como ferramenta de opressão, como você também pode ver o direito como uma ferramenta de emancipação. Então, quando a gente aqui tenta colocar esse lado do direito, o direito sendo utilizado como instrumento de opressão, é porque a gente precisa, nós que somos juristas, nós devemos, é nossa obrigação resgatar o potencial emancipatório do direito. Então, quando eu digo que o direito serve para opressão, eu quero dizer que o direito foi e tem sido uma ferramenta fundamental para que esse racismo estrutural acontecesse. Porque, por exemplo, veja no caso das chamadas grandes navegações da ocupação colonial. A ocupação colonial só foi possível porque existia o direito internacional
aliás, o direito internacional nasceu para validar a ocupação colonial. Então, há um direito internacional que é necessário para fazer com que esses corpos sejam coisificados, para que eles sejam, obviamente, traficados, e o direito interno também dos países que são os países colonizadores. Então, é interessante aqui entender o seguinte, que o direito tem sido utilizado, e daí, enquanto ferramenta desse racismo estrutural, tanto para a opressão, para a manutenção de privilégios de um determinado grupo, mas também é interessante entender o direito como um mecanismo de controle, como você já comentou e a gente já falou aqui, já enfatizou, mecanismo de controle e mecanismo de racialização. Como é que eu dou um exemplo nisso aí? Eu trabalho, sou professora de Direito Internacional Público e trabalho muito com migrações. Vejam como é que racializa. Por exemplo, eu vou aqui mostrar, vou aqui dar um exemplo de um decreto que, como vários outros decretos e várias outras normativas, mas um só, que era um decreto da época do Império, que regulava o assentamento de uma colônia de irlandeses no Brasil. E aí esse decreto vai dizer o seguinte, que o Estado brasileiro iria oferecer transporte, oferecer território, um terreno, oferecer uma casa provisória até as pessoas conseguirem comprar a sua casa. Além disso, esse decreto diz o seguinte, que a pessoa ia ganhar animais, aliás, por pessoa, cada um dos suíços, desculpa, cada um não são irlandeses não, são suíços, cada um desses suíços ganharia animais, ganharia sementes, e aí o decreto vai dizer o seguinte, vocês vão ganhar, essas famílias vão ganhar batata, milho, sementes, víveres em espécie, e durante os 2 primeiros anos de assentamento no Brasil, essas pessoas iam ganhar por cabeça, isso está no decreto, por cabeça, R$ 160 por dia. E aí, com quem é que, como é que se paga esse valor para essas populações brancas? Através do trabalho escravo, por meio do trabalho escravo. E aí esse mesmo direito, por um lado, concede todos esses essas prerrogativas, esses privilégios para essas pessoas, e nesse mesmo momento histórico, as pessoas africanas, elas eram vítimas de pena capital, elas eram vítimas de tortura, elas eram vítimas de estupros, porque você sabe que as meninas, elas perdiam a virgindade por meio de estupro do dono, que era o proprietário dessas pessoas escravizadas. Então, eu quero dizer o seguinte aqui: como é que o direito racializa? Assim. E aí vejam o seguinte: essa racialização se dá por conta da pele, da cor da pele. Porque quando os imigrantes brancos chegam no Brasil, esses imigrantes brancos eles têm um tratamento que é diferente dos imigrantes africanos. Então, eu tenho de um lado um direito humanizador e eu tenho do outro lado um direito, qual era o mesmo direito? O direito que transformava essa pessoa em coisa. Uma pessoa escravizada era, inclusive, suscetível de herança, então era um bem que poderia ser vendido e poderia ser comprado. Então, o direito racializa aí. Aí depois eu posso dar um exemplo também para você entender como é que o direito vai controlar os corpos. Existem vários estudos, sobretudo na área do direito penal, que tratam desse controle dos corpos, do encarceramento em massa, etc. e tal. Trazendo para a minha área, o que, que eu posso mostrar para vocês aqui? Brasil República. O primeiro ato do presidente, qual foi? Foi aquele 528, que é de 1890, que vai dizer o seguinte: é proibida a entrada de pessoas africanas no Brasil. E aí, esse mesmo governo, não só ele, mas todos os outros que vão suceder, aí eu tenho normativas na década de 30, de 20, de 30, de 40, todas elas enfatizando, ou seja, está na norma, enfatizando que a, a legislação brasileira, ou melhor, que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro privilegiaria a imigração das pessoas de ascendência europeia. Isso está na lei. Aí, se você for ver a Constituição da década de 30, o que, que a Constituição vai dizer? Que um dos princípios do Estado era a eugenia. Isso aparece como palavra na norma. Então, é um controle de corpos. Então, determinados corpos são bem-vindos, determinados corpos podem.
travou aqui para vocês. Tudo bem aí? Travou aqui para mim. Tá. Então, ou seja, esses corpos que podem entrar, eu estou falando desse controle, esses corpos têm várias garantias, então eu não estou aqui, por favor, pelo amor de Deus, dizendo que não, que somos contra a imigração de pessoas europeias. Não, não é isso. Sou professora de migrações, dessa disciplina de migrações, entendo que migrar é um direito humano. O que eu estou dizendo aqui é que o direito controla determinados corpos. Então, assim, é interessante observar que. Ah, estão dizendo aqui que voltou. O direito, então, controla determinados corpos para ingressar no Brasil. Há todo um protocolo que é diferente para pessoas negras, que é completamente adverso àquele outro que é que as pessoas brancas, as pessoas europeias vão receber. Então, tratamento completamente desigual, e isso é através do direito. E outro tema que é importante dizer que o direito vai manter privilégios. Mantém privilégios para quem? Para a branquitude. Daqui a pouco a gente vai dizer o que é a branquitude. Mas mantém como? Porque a partir do momento em que o direito não vai garantir, estivemos, claro, muito tempo, a gente teve 4 séculos dentro desse período escravista, dentro do sistema escravocrata, e a gente tem, ou seja, muito mais tempo dentro desse sistema escravocrata do que fora dele. Isso significa que essa mentalidade ainda reverbera nos nossos dias. E aí o que é que eu vou ver? Eu vou ver o quê? Que há uma super representação das pessoas brancas, porque daí nem precisa dizer que quando as pessoas escravizadas receberam a alforria, aquela ideia lá da abolição, essas pessoas ficaram completamente à míngua. E aí, enquanto isso, o Estado brasileiro financiando o ingresso de pessoas brancas. Mas aí tudo bem, vamos lá. O que vai acontecer depois? Esse sistema de privilégios ele vai se manter. Preste atenção no nosso judiciário. No judiciário, no Ministério Público, nas faculdades de Direito. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, dados do último censo, 80,3% dos magistrados são brancos. 80%. 80%. E aí, o que a gente vai observar também? Ou seja, os negros compõem apenas 18% e 1,6% são pessoas de origem asiática e de origem indígena. Então, quando eu falo dos negros aqui, do racismo estrutural, eu quero também enfatizar que as pessoas indígenas também têm sofrido e muitas opressões desse sistema de racismo estrutural. Então, essas pessoas não têm, seguramente, as mesmas condições de acesso a todos os direitos que estão ali, como aquilo que está tanto na Constituição, enfim, com todos no nosso marco regulatório. Essas pessoas também não têm o mesmo acesso, são pessoas que também são vitimadas. Então, ou seja, não só ali, né, mas se você for ver, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a magistratura mais branca do Brasil é de Santa Catarina, 97%. Isso significa... Não, Fale, desculpe. perdão. Isso significa o quê? Que é importante entender que quando quando uma juíza julga, não é apenas pegar um código e dizer, eu vou simplesmente tentar decifrar o que está aqui. Não, as pessoas, elas têm uma subjetividade, as pessoas, elas têm uma história, e elas vão seguramente julgar, ou no caso do Ministério Público vai atuar, os advogados, a partir de toda uma construção de uma subjetividade. E essa construção da subjetividade das pessoas brancas é marcada pela branquitude. O que é a branquitude? É esse lugar de privilégio. Então, as pessoas brancas, elas têm uma condição estrutural. Então, se eu falei para vocês aqui que existe um sistema de opressão, um sistema de silenciamento, um sistema de exclusão, existe por outro lado, qual é o outro lado da moeda? São os privilégios. São os privilégios. Então, tem alguém que silencia, tem alguém que está recebendo esses privilégios e esses benefícios no lugar das pessoas que, no caso, no Brasil, todas elas deveriam ter esse direito. Não estou dizendo aqui que as pessoas
embora a gente saiba que tenhamos várias pessoas brancas que são pessoas aliadas, mesmo assim as pessoas aliadas elas têm privilégio. Não é para dizer que o racismo é algo que somente o racista, aquele sujeito que é racista, que odeia negros, que acorda querendo matar negro, que existe gente assim. O racismo não vai afetar somente ele. O privilégio também não é somente ele. Todas as pessoas, inclusive as pessoas que são nossas aliadas, elas acabam tendo condições. Então, quando eu falo que o judiciário é branco, o que que acontece? Acontece não é que exista corrupção no judiciário, não estou dizendo nada disso, estou dizendo que as pessoas brancas, porque receberam vantagens estruturais dos seus antepassados, elas conseguem ter acesso a muito mais direitos do que nós. Você ia Não, falar alguma coisa? eu ia comentar que quando travou o celular, o áudio cortou para mim. Então, eu tô te ouvindo muito ruim. Eu estou tentando entender o contexto, onde me situando da tua fala, mas eu vou seguir mais ou menos o roteiro que a gente tinha programado, mas sem conseguir entender direito a tua fala. Deve ter dado um problema aqui na minha conexão. Puxa, mas que pena, Você está me que ouvindo bem? pena. Tô ouvindo bem, sim. Então, Tô tá, eu ouvindo acho bem. que, pelo que eu consegui entender mais ou menos, a professora já deu uma situada do papel da branquitude enfim, nessa construção histórica. E, enfim, se a professora tiver algo a mais para acrescentar a respeito do papel da branquitude em si, para que hoje se estruturasse o racismo dessa forma, eu acho que seria importante retratar esse recorte do papel da branquitude. Tá, então assim, eu não sei se. Agora consegue me ouvir melhor? Ainda tá travando. Para mim não tá dando, Ah, aqui tem algum. travou aqui e eu não consegui retornar o áudio da professora para mim. Tá, a Luiz Helena está dizendo que está conseguindo ouvir bem, então deixa. Tá ouvindo bem? Então tá. O que eu estava comentando a respeito da branquitude é que que a branquitude é um gatilho de privilégios. Isso significa. Ah, ok, obrigada, gente. Isso significa que as pessoas brancas, mesmo as pessoas que são antirracistas, elas se beneficiam desses privilégios. E o que, que acontece é que é importante entender que não necessariamente haja uma intencionalidade. A pessoa acorde hoje e diga: eu quero exterminar os negros do mundo. Mesmo essas pessoas ou as outras pessoas que estão do nosso lado, essas pessoas elas estão no lugar que é um lugar de privilégio. Então, era isso que eu comentava a respeito da branquitude. Então, o que, que é importante entender para a gente passar para uma parte que me parece mais interessante, que é de pensar de forma propositiva. Então, o que é importante? Eu, por exemplo, estou no meu lugar, eu, enquanto professora da universidade, eu penso que é necessário fazer com que os nossos currículos sejam plurais, que as pessoas que sejam as pessoas brancas, que os meus alunos brancos, os meus alunos negros também tenham acesso a pensadores e pensadoras negros, indígenas, asiáticos, porque o mundo é plural. Então, por isso, quando eu falei antes a respeito de como a branquitude vai. Aí o caso, por exemplo, dos juízes, né, ou as pessoas que trabalham no sistema de justiça, como é que você vai ver os casos que chegam para você, a partir dessa sua subjetividade que foi marcada pela branquitude. Então, é necessário, por exemplo, no caso da faculdade de Direito, das faculdades de Direito, que a gente comece, eu, os professores, as professoras, a trazer, por exemplo, literatura, porque existem muitos autores e autoras negros que publicam e que são referências, que são intelectuais fenomenais. O problema é que o racismo vai silenciar essas pessoas. Então, ou seja, por exemplo, preste atenção nos eventos que você vai. Se essas pessoas negras, pessoas asiáticas, se as pessoas indígenas, essas pessoas estão ali, a gente está falando dos negros porque é um escândalo você chegar num lugar, num país onde mais de 50%
formado por pessoas negras, e você chega no lugar e não tem pessoas negras. Então, isso é um escândalo. Alguém está comentando aqui o currículo escolar desde a infância. Existe uma lei que obriga que, desde a infância, as pessoas, que as escolas implementem a educação para as questões étnico-raciais. Só que o que acontece é que há dificuldade de implementação. E eu também quero dizer o seguinte, que existe uma lei, a 10.639, que obriga que nas universidades exista de maneira obrigatória o estudo das relações étnico-raciais. E desculpa, a lei 10.635 e a lei 11.639. Então, é obrigatório. E daí eu tenho feito lives, eu tenho chamado o Ministério Público Federal. O Ministério Público tem que obrigar as universidades a implementarem essas disciplinas em caráter obrigatório. Por quê? Porque é necessário que todas as pessoas brancas e negras tenham literacia, letramento racial. É necessário entender. Então, em um país cujas relações são atravessadas pela raça, um país onde o racismo é estrutural, é fundamental entender que as pessoas precisam ter alfabetização racial. Então, pois é, alguém está comentando aqui, muitas vezes são optativas. Então, se é optativa, não pode ser política de ação afirmativa. A política de ação afirmativa tem que ser obrigatório. Então, não é, porque o racismo não é nada lateral nas nossas vidas. Então, é importante, isso é uma questão. Outra é, por exemplo, se você é uma dona de casa, você diz, eu sou dona de casa, ou um marido também, ou um homem que também é um dono de casa, entre aspas. O que eu posso fazer? Pode comprar os doces da festa do seu filho com empreendedores, da mão de empreendedores negros e negras. Então, existem várias fórmulas de você pensar e repensar, porque o que acontece? As pessoas, desde cedo no Brasil, prestam atenção na televisão, essa formação da subjetividade do eu, essa formação é marcada pelas relações sociais, raciais. Então, você liga a televisão, quem ocupa o papel de destaque são as pessoas brancas, você vai no judiciário, quem está ali são pessoas brancas, quem está decidindo os rumos do Brasil são pessoas brancas, no legislativo também é a mesma coisa. Então, o direito, ele está em todas as suas camadas, vinculado ao processo de racismo estrutural. Por exemplo, vejam no caso do Senado, dos 81 senadores da República, apenas 3 são pretos. Os deputados brancos são 75% daquela casa. Então, isso significa que há um desequilíbrio, e aí, por exemplo, quando se fala de prestação de justiça, eu estou falando do judiciário, estou falando também do Ministério Público, enfim, é necessário pensar e questionar se há realmente uma legitimidade dessas decisões. Por quê? Porque o mundo é visto a partir dessa ótica do homem branco. Então, isso, inclusive, eu falo homem branco porque o próprio CNJ diz ali que o judiciário brasileiro é homem branco. Então, ou seja, o mundo é muito diverso do que somente uma categoria de pessoas. Então, inclusive, quando eu falo desse letramento racial, isso é importante para os homens brancos também. Importante para os homens brancos, para as mulheres brancas, para todo mundo. Então, é fundamental entender que essas nossas relações, elas precisam ser mudadas. E o que vai acontecer? É necessário para isso, para que a gente pense em novas formas de sociabilidade e de prestação de justiça, é necessário que as pessoas desaprendam a ser racistas. Perfeito, professora. Eu ainda estou com problema no áudio, não consegui pegar direito a fala da professora. E, enfim, pelo que também eu consegui captar, a professora delineou o papel da branquitude e também das instituições de direito, correto? Da faculdade de direito. Uhum. Sim. Enfim, eu queria saber, então, se alguém tem alguma pergunta. Infelizmente, eu não vou ter como fazer muita troca com a professora por conta do meu problema de áudio. E se a professora tiver algo mais a complementar na sua fala. Tem aqui a Luciane diz aqui que quando chegou uma pessoa negra, um juiz negro na cidade, foi algo que chamou muita atenção da população. Infelizmente, essa coisa não deveria ocorrer,
Mas, exatamente, deveria ser algo natural. Então, acaba chamando atenção porque são poucas pessoas negras, e segundo, também porque muitas vezes essas pessoas acabam sendo inferiorizadas. Então, infelizmente, é isso. Alguém comentou aqui a respeito dos privilégios. É essa chave, acho que é Giovanni o nome, né, que falou aqui. O difícil é realmente a pessoa abrir mão de privilégios. Então, é fundamental que as pessoas tenham, principalmente as pessoas negras, elas tenham noção disso. Outra questão que seria interessante a gente colocar aqui, enquanto não aparece uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Parece que a Carol cortou aí ou não? Desculpa, professora. Vocês Não, estão eu ouvindo? estou Por favor, conseguindo avisem entender, aí. mas eu não estou ouvindo. Estou deixando o livro, professora, fique à vontade. Tá. Então, tá ouvindo, Andressa? Sim, todo mundo ouvindo isso? Eu acho que o Tá, problema é a minha conexão, é o meu celular. Mas, enfim, eu acho que para a gente tá. não se estender muito e não causar maiores constrangimentos por conta desse meu probleminha, eu acho que a gente pode delinear uma vivência, um caso bem recente da evidência de como o racismo se opera aqui no Brasil. Se a professora tiver considerações a respeito do caso do ministro nomeado da Cotelli e a repercussão que teve referente à sua nomeação e a descoberta das fraudes que ele tinha cometido tanto na tese de mestrado dele, quanto enfim, na dissertação, perdão, quanto em outros mentiras que foram detectadas no currículo dele. E, enfim, eu queria saber da professora a opinião a respeito do impacto que isso gerou na sociedade, a repercussão que foi dada, o porquê levou à saída dele do cargo, em detrimento de outros ministros que ocupam livremente os cargos e cometeram os mesmos erros e mesmo assim não foram tão rechaçados como foi esse ministro. Eu queria saber se a professora tem algo a comentar a respeito desse caso, que está bem recente, enfim, acho interessante a gente passar por esse assunto também. Ah, muito obrigada pela pergunta, me parece muito pertinente, porque esse foi um tema que dominou a semana, e é interessante primeiro observar que quando o Dacotelli mentiu sobre o currículo, essa situação ganhou grandes proporções, claro, ele inflou o currículo e a gente está aqui, obviamente, condenando isso, principalmente porque ia ser o ministro de Estado, então a gente condena qualquer pessoa que vá fazer o que ele fez. Agora, uma questão é fundamental que vários outros e várias outras, inclusive a própria Damares, por exemplo, que se apresentou como mestre e depois, quando foi questionada, disseram que ela mesma disse que era um mestrado bíblico, enfim, alguma coisa do gênero, mas não tiveram essas outras pessoas, por serem brancas, elas não tiveram o mesmo tratamento que o da Cotelli teve. Então, é importante entender, de novo, frisando, eu condeno completamente o comportamento dele, mas também condeno toda e qualquer prática racista que aconteceu, inclusive nos meios de internet, enfim, no meio de comunicação, várias falas, e inclusive no próprio Facebook, enfim, várias mensagens de cunho racista contra o Dacotelli. Então, isso significa que há uma diferença de tratamento com relação a determinada pessoa. E aí é por isso que é importante que as pessoas que são brancas, sobretudo, entendam que esse exemplo ele é fundamental para a gente compreender como o racismo não é somente uma violência institucional, a violência policial, porque as pessoas começaram a ganhar, as pessoas começaram a trazer muita repercussão para o caso do George Floyd e pensando ainda na questão da violência policial, etc e tal. Então, o racismo não é somente isso, o racismo está
nas entrelinhas, o racismo está no dia a dia, o racismo está em várias formas, como você vê a pessoa negra, e às vezes até tem gente que vê as pessoas negras não somente de forma hierárquica, mas às vezes esse olhar de pena para com a pessoa negra, isso também é um racismo, uma forma de racismo, porque você está pensando ainda que a pessoa negra, por uma forma ou outra, ela é uma pessoa que é inferior. Então, isso é uma forma também de externar o racismo. Então, muitas pessoas que a gente considera pessoas aliadas, inclusive, colocaram as bandeiras ali, o filtro do Facebook. Isso é importante, mas a gente precisa aguçar os nossos sentidos, ver, ouvir, denunciar quando houver qualquer situação que esteja nos nossos meios, no nosso entorno, é necessário denunciar, é necessário sempre estar atento, é necessário sempre estar atento à forma como as pessoas negras são julgadas ou são silenciadas na sociedade. Então, existem várias formas de racismo. E outra maneira também, quando você perguntou a respeito de pensar numa sociedade antirracista, lê pessoas negras também. Tem alguém que está falando aqui, tinha que ser coisa de negro. Isso é uma frase que se ouve de norte a sul do Brasil. Então, assim, lê pessoas negras, lê não só livro técnico, mas também livro de literatura, leiam mulheres negras, entendam o lugar que o outro está falando a partir dessa voz. Então, esse exercício de escuta, ele é fundamental. Inclusive, às vezes, o que as pessoas brancas precisam fazer é escutar, porque tem muito diálogo hoje sobre o lugar de fala, se trata muito disso hoje, não tem uma overdose de conversações e de diálogos sobre o lugar de fala, mas também é necessário entender qual é o lugar de escuta. Então, muitas vezes, as pessoas que, inclusive esses sujeitos que têm sido hegemônicos, essas pessoas precisam simplesmente parar e ouvir. Então, até vocês devem saber, por exemplo, o caso do Paulo Gustavo, aquele ator que simplesmente ofereceu simplesmente não, e que ofereceu o seu perfil no Instagram durante um mês para que a Djamila Ribeiro, que é aquela ativista, pudesse fazer a sua comunicação. Ou seja, isso é muito interessante. A pessoa simplesmente parou ali e disse assim, eu só quero agora ouvir, eu quero aprender. Deixa a outra pessoa falar agora, porque as pessoas brancas, preste atenção, na faculdade de Direito, é algo que a gente tem, que praticamente todo mundo aqui vem do direito, mas isso também em outras faculdades. As pessoas negras têm sido sempre objeto de estudos. Então, é importante também observar que esse sujeito, o sujeito que tem sido classificado desde a época da colonização, esse sujeito a quem temos negado essa autorização de fala, essa autorização discursiva. E essas pessoas, elas não são vistas como sujeitos pensantes, não são vistas como um sujeito de pesquisa, e sim como objeto de pesquisa. Então, é por isso que é importante ouvir as pessoas negras, é por isso que é importante ler as pessoas negras, para que vocês possam, a partir do seu lugar, também interagir com essa diferença a partir de uma ideia de não hierarquização dessa diferença. Tem alguma pergunta aí? Não sei se Bom, eu ainda vocês. estou com problema no áudio, mas eu gostaria de saber se alguém mais tem algum comentário, aproveitar a professora. Alguma pergunta? Agora, aqui tem uma pergunta. É porque vocês avisam. Ah, sim, na museologia, né? A gente, inclusive, tem feito pesquisas ali no nosso núcleo, e tem a Isa que está aí, a respeito dos museus, porque preste atenção, esses museus que nós visitamos em vários lugares do mundo, existe um movimento de descolonização dos museus, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, porque muitos dos museus têm acervos gigantescos que foram objetos de pilhagens.
Então, é necessário também partir para levantar essa bandeira de descolonização dos museus, descolonização da universidade também. Tem uma pergunta aqui que eu vi da Andressa a respeito do homem branco. Pois é, uma questão que me parece interessante é que eu quero voltar para aquele tema do letramento racial. Outra coisa é do letramento de gênero. O letramento de gênero, a alfabetização de gênero é fundamental para homens e mulheres. Então, por quê? Porque também não adianta somente a gente falar do feminismo a partir dessa ideia de colocar mulheres ali, sem que essas mulheres tenham uma representatividade crítica. E a mesma coisa com relação às pessoas negras. Então, a representatividade é importante, mas a representatividade crítica também. Agora, é importante que os homens, por serem considerados, obviamente, como sujeitos universais, eles precisam entrar nesse diálogo. Eles precisam entrar nesse diálogo porque homem muitas vezes as pessoas dizem que a gente, né, que nós somos identitárias, etc e tal, mas também as pessoas brancas são específicas, nós somos específicos, as pessoas brancas também são específicas, branco é raça, e o homem branco tem sido, historicamente, aquele que tem sido considerado como um sujeito universal. Então, eu acho que é importante, por isso que essa educação a partir de casa é um complexo, né? Inclusive das mulheres, também, às vezes a gente também reclama sobre isso, porque não dá para dizer que são as mulheres que têm que educar os homens. A gente já tem tanta obrigação na vida, eles próprios têm que se interessar, porque a gente está correndo atrás. Então, eu mesma me coloco como sujeito em construção e eu tenho aprendido muito sobre gênero, tenho aprendido muito sobre raça, mas eles também têm que correr atrás. Bom, Eles também têm que correr atrás. Então, fale, acho que já está quase no final, não é? eu acho que, enfim, eu acho que como o tempo já está encerrando, e infelizmente eu não estou conseguindo interagir, fazer essa troca com a prof. Peraí, tem mais uma perguntinha aqui que talvez a prof comente antes da gente encerrar. A prof poderia falar um pouco sobre a contribuição acadêmica e atuante de Lélia Gonzalez? Ela deveria ser muito, muito mais estudada. A Lélia Gonzalez deveria seguramente ser muito mais estudada. A Lélia Gonzalez é uma feminista negra, inclusive várias feministas estadunidenses, inclusive a própria Angela Davis já comentou sobre isso. Várias feministas estadunidenses têm dito que aqui no Brasil as pessoas têm lido muitas feministas negras estadunidenses, que é importante que leiam, mas que Angela Davis foi uma das precursoras. Então, Angela Davis já tratava, sem chamar a partir da interseccionalidade, mas já tratava dessas opressões de gênero e raça desde muito tempo atrás. Então, a própria também Lélia Gonzalez já tratava a respeito desse epistemicídio que se vê muito na universidade, que é esse racismo epistêmico. Lélia Gonzalez traz várias categorias, como, por exemplo, a mefricanidade, como também a Lélia Gonzalez, quem diz que aqui é a Méfrica, ou seja, as nossas relações, elas são muito ancoradas nessa multiplicidade de culturas, inclusive integrando a cultura negra. Então, ela diz que aqui em América nós falamos o português. Então, ou seja, a Lélia Gonzalez é uma grande intelectual e que poderia e que deveria ser utilizada em várias áreas do conhecimento, em direito e em relações internacionais, porque aquele livro, por exemplo, Mulheres, Raça e Classe, é esse o título, se eu não me engano, esse livro é um livro que é fundamental para entender relações internacionais, é um livro que é fundamental para entender as relações de gênero. Então, Lélia Gonzalez é uma excelente autora, Angela Davis tem vários livros também, que tratam dessas questões. Enfim, eu acho que a gente já está quase no final. Eu queria muito agradecer, então, a oportunidade. Espero que a ESA também abra outras oportunidades para que a gente possa dialogar sobre várias questões. Enfim, me colocar também à disposição, é sempre uma riqueza debater com vocês, interagir, e esse sistema do Instagram, às vezes é um pouco confuso, às vezes a gente não consegue enxergar muito o que está escrito ali,
mas, por outro lado, é interessante porque as pessoas também vão dando feedback. Mulheres, raça e classe, Bom, isso. agora a gente está nos minutos finais. Acho que é o momento da gente dar as nossas considerações. Eu agradeço imensamente o convite da ESA por estar proporcionando para a Escola Superior de Advocacia um debate como esse. Enfim, agradeço em nome da Comissão de Igualdade Racial e enfim, de todas as pessoas pretas que às vezes não se veem representadas nos espaços institucionais. E nessa oportunidade da gente trazer esses debates, é o momento que a gente ressalta a importância que a luta racial não é só das pessoas pretas, e sim de todos. E como a professora tinha dito no Isso. início da exposição dela, se hoje a gente fala de racismo, se hoje o racismo existe, é porque teve pessoas brancas que escravizaram pessoas negras e é tão deslegítimo falar que o negro também escravizou o negro, porque, na verdade, a opressão causa para essa falsa hierarquização, e essa hierarquização só ocorre porque brancos se identificaram como superiores e, por isso, causaram toda essa opressão e racializaram. E, enfim, se hoje a gente está discutindo racismo, que não deveria ser tanto um debate, tanto uma pauta, é por conta de todo esse histórico de opressões que a gente está falando. Eu espero que sejam abertos novos debates, que a gente fale também da importância da Lélia Gonzalez, mas vamos fazer o recorte do feminismo negro também, que a luta feminista não se compara à luta do feminismo sempre. Enfim, a gente tem muitas vertentes e muitas discussões. Oi, professora. Deixa eu só, Carol, não sei, tá, eu só queria agradecer, eu vi várias pessoas amigas aqui, ex-alunos, tem uma amigona minha que é advogada lá no Ceará, Filomena Maciel está aqui, queria muito agradecer, vi meus pais também aqui, vi o Giovanni, que foi meu aluno na Univale há muitos anos atrás, o Jorge Mazeira, que foi meu aluno também, vi o Ronaldo Mendes, que é um advogado lá de Feira de Santana, Gabriel Tambosi, vi muita gente amiga aqui, queria muito agradecer a oportunidade de diálogo e de escuta, minha tia, Luciana, tem muita gente aqui, tem gente que eu não conheci, estou conhecendo agora, a Andressa, que vi aqui, que fez vários comentários, a Luciane Lima, enfim, queria muito agradecer vocês e a Rose também, que agradeceu, a Luísa Helena, que também foi minha aluna, enfim, a Ayrton, vi muita gente aqui, a Juliana, muito obrigada, Otávio, também. Obrigada a vocês pela oportunidade de escuta mais uma vez. Enfim, acho que a gente vai cair daqui a pouco, né? Obrigadão mesmo e um beijo para todo mundo. Enfim, não consegui compreender, mas eu acho que antes que a live encerre de uma vez, professora, se quiser fazer um agradecimento, alguma consideração, eu já deixei registrado aqui meu Ah, agradecimento. Luiz E, Ramos está enfim, a aqui palavra é para o também. professor. Aham. Tá, então é mais nesse sentido mesmo, de pensar as possibilidades de construção de novas sociabilidades, e isso é fundamental no sentido de também desaprender a ser racista. Então, esse é um trabalho que é um trabalho mútuo e que a gente precisa que as pessoas brancas estejam conosco. E, mais uma vez, somente finalizar aqui e agradecer. Vamos retornar sim, vamos retornar. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. Já estamos Tchau, tchau. nada. Boa noite. Beijo, tchau. Boa noite.